Quarteto Fantástico número 8 foi lançado originalmente pela Marvel Comics em agosto de 1962, com a história de hoje tendo roteiro de Stan Lee e desenhos de Jack Kirby. Oi, eu sou o Guto Nerd e você está no canal Origem Nerd. Se você é um nerd original e gosta desse tipo de conteúdo, então nos ajude com esse projeto, deixando seu like, se inscrevendo e acionando o sininho das notificações. É muito rápido e você nos ajuda muito com isso. E agora, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para a história. Prisioneiros do Mestre dos Bonecos. Nossa fantástica história se inicia com Reed Richards trabalhando em um dos seus projetos no laboratório, quando chega Ben Grimm, tentando invadir o lugar, mas sendo impedido por Johnny e Susan Storm, que dizem que o Senhor Fantástico estava trabalhando em um projeto secreto e não deveria ser interrompido. Mas coçando de curiosidade, o Coisa força sua entrada, tirando Susan de seu caminho, e sem deixar Johnny explicar o que estava acontecendo, e também já cansado de ser deixado de lado pelos seus colegas, o Coisa vai para cima do jovem flamejante, mas o Tocha Humana usa suas chamas para parar Ben Grimm, fazendo ele refrescar a cuca. E para acalmar a situação, surge o Senhor Fantástico, com um extintor apagando as chamas, e diz para o Coisa que ele vai explicar o que está acontecendo no laboratório. Mas agora, o birrento do Coisa não quer saber de mais nada, e sai do lugar batendo o pé e dizendo que está fora do Quarteto Fantástico. No entanto, preocupado com o colega cabeça dura, Reed manda que Susan fique invisível e siga o amigo, para fazê-lo mudar de ideia. E na rua, a garota invisível tenta fazer o Coisa repensar sua decisão, mas o pedregoso diz que já está cansado de ser tratado como um monstro. Então, eis que dois bobões veem o Coisa falando sozinho e começam a tirar sarro dele, achando que Ben estava doidão. Mas logo, a garota invisível dá uma bicuda na busanfa de um deles, já tá chutando melhor que o atacante do meu time. E para finalizar, o Coisa enrola um poste no outro abobado, mas logo depois disso, Susan vê algo. E o que Susan vê é um homem que escalava a torre da ponte próxima. E o coitado nem sabia o motivo de estar fazendo isso, só sabia que deveria continuar sua escalada. Susan aciona o sinalizador especial do quarteto, buscando por ajuda, já que ela e o Coisa estavam muito longe para fazer algo. Reed e Johnny, vendo o sinal, rapidamente pegam um binóculo para observar o que era a emergência, e logo percebem um homem que estava prestes a pular do alto da torre da ponte. E sem perder mais nenhum segundo, Reed estica seu braço na tentativa de alcançar o homem, mas ele tem um bracinho muito curto e não consegue pegá-lo. Vendo seu líder falhar, Johnny Storm rapidamente entra em chamas e parte para a ponte, onde ele alcança o homem antes que ele salte. E ao observar mais atentamente o estranho, o Tocha Humana percebe que o coitado estava sobre uma espécie de transe. Enquanto isso, em outra parte da cidade, um sujeitinho estranhíssimo brinca com uma maquete da ponte da cidade, e podemos ver que o serzinho também possui um boneco semelhante ao homem que estava na ponte. Porém, quando o vilão vai fazer a figura indefesa se jogar da ponte, o Tocha Humana o salva, o que faz com que o boneco queime o vilão. E agora, o terrível estranho maligno já sabe quem será sua próxima vítima, na mão do mestre dos bonecos. Em um quarto repleto de marionetes penduradas, eis que abre a porta uma jovem preocupada com os gritos de seu pai, mas o terrível mestre dos bonecos expulsa a garota de seu quarto, além de mandá-la nunca mais o chamar de pai, pois ele era apenas seu padrasto. E depois de Alicia sair do quarto, o cabeça de ovo agradece pelo fato da jovem ser cega e não poder ver suas maldades. O mestre dos bonecos então volta a trabalhar com sua argila radioativa, que lhe concebia um grande poder. O vilão rapidamente faz um pequeno boneco do Coisa e usa o poder da argila para atrair o herói rochoso até seu apartamento. Ben Grimm, por sua vez, começa a atravessar a cidade, sendo seguido pela garota invisível, que percebe que seu amigo está sendo controlado. O Coisa finalmente chega à casa do vilão, e ao entrar é recebido pelo mestre dos bonecos. Susan também entra sorrateiramente no lugar, mas Alicia, que tem o mesmo poder que o Demolidor, escuta seus batimentos cardíacos e cagueta a presença da garota invisível para seu padrasto. Logo, o vilão distribui máscara de gás para ele, Alicia e o Coisa, e aciona o gás de éter no cômodo. Susan, a princípio, tenta fugir por uma janela, mas sem ter êxito, ela pede pela ajuda mas seu companheiro de equipe não pode lhe ouvir, e a garota invisível cai em um profundo sono, desativando seus poderes. E observando a mulher inconsciente, o vilão percebe a semelhança entre Susan e Alicia, o que lhe dá uma ideia. E alguns minutos depois, o mestre dos bonecos já fez um cosplay da garota invisível para Alicia. E não é que ficou bom? Convencendo sua afilhada de que tudo não passava de uma brincadeira inofensiva, o mestre dos bonecos manda a garota tomar o lugar de Susan no quarteto, e depois disso, ela conhece o Coisa, através do toque em seu rosto, percebendo que a figura rochosa possui uma grande bondade em seu coração. No entanto, o homem afasta a garota e começa a testar seu controle sobre o Coisa, mandando que ele esmague um martelo de aço. E satisfeito com o resultado, ele envia o Coisa para cumprir seus planos, com Alicia disfarçada de Susan ao seu lado. E
E logo que eles saem, o vilão volta a brincar com seus bonequinhos. O mestre dos bonecos então usa uma miniatura do assistente do diretor do presídio estadual para que este pegue a chave das celas da prisão. Enquanto isso, no laboratório de Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico está terminando seus experimentos, e Johnny Storm vai ver pelo monitor quem batia na porta, e percebe a chegada de Ben Grimm e da Garota Invisível. Mas ao entrarem, o Coisa gruda o jovem pelo colarinho. Meu Deus, a Bela e a Fera. O Coisa joga o Tocha Humana para longe, e este inventa uma desculpinha dizendo que não pode se incendiar, porque tá cansado, mas é um molengão mesmo. Ben Grimm então parte para cima do Senhor Fantástico, que consegue desviar de seus golpes, e percebe que seu amigo está sendo controlado. E gênio que só ele, Reed Richards já tem um plano para tirar o companheiro desta situação. O Senhor Fantástico atrai o Coisa para seu laboratório, e o rochoso, todo estabanado que é, cai por cima dos tubos de ensaio, derramando a fórmula experimental de Reed sobre ele. O Coisa cai no chão, mas alguns segundos depois, quem se levanta é Ben Grimm, em sua forma humana. E com essa mudança, o controle do mestre dos bonecos acaba. Reed, então, explica para seu amigo os motivos de ter guardado esse segredo. Já Ben Grimm pede desculpa por ser um xarope que fica bravinho por qualquer coisa. Depois dessa melação toda, eles vão ver Johnny, que está todo dolorido. No entanto, eles são surpreendidos ao perceberem que Susan não era Susan, mas sim a enteada cega do vilão. E agora, o bonitão Coisa vai acalmar a coitada, que reconhece sua voz. No entanto, a fórmula que destransformava o Coisa só funciona enquanto está em contato com a pele, e assim que ela evapora, ele volta ao normal. Mas com isso, ele acaba descobrindo que a garota gosta mais dele na forma rochosa. A história então muda de lugar, nos levando até o presídio estadual, lar dos criminosos mais perigosos do país, que estão prestes a ser libertos para tocar o terror. E agora a chapa vai sentar cara a cara com o mestre dos bonecos. No apartamento do mestre dos bonecos, Susan acorda do efeito do sonífero e vê o vilão brincando com seus bonecos. E o maluco está tão entretido que nem teve tempo de amarrar a mulher. Te falo em amador. A mulher invisível aproveita essa bobeira para fugir, mas não antes de fazer um barulho e entregar sua fuga. Por sorte, o vilão é mais abobado que ela e a deixa escapar. No entanto, o vilão tinha feito um bonequinho da Garota Invisível, e quando ele aperta seu tornozelo, a verdadeira Susan Storm tropeça. Mas antes que o vilão lhe alcance, o roteirista lembra de usar seu sinalizador, e por pura conveniência, o restante do Quarteto Fantástico voava ali perto. E ao perceberem o sinal, eles invadem o prédio de onde o sinal veio. Mas dentro do prédio, os três heróis são surpreendidos por um robô gigante, mentalmente controlado pelo mestre dos bonecos. Reed rapidamente ataca o monstro, mas é empurrado contra a parede. O Coisa então parte para cima do robô, e apesar do contra-ataque do robô, Ben Grimm ainda consegue lhe acertar um soco daqueles, deixando o robozão tão detonado quanto o meu PC. E depois dessa pancadaria, o restante da equipe percebe que o mestre dos bonecos está fugindo, uma verdadeira mulher invisível, montada em um cavalo alado que devia estar no bolso do roteirista, mas o Senhor Fantástico se estica todo, igual um chiclete velho, e resgata sua noiva. E logo depois disso, o Tocha Humana começa a perseguição. No entanto, o que Johnny Storm não esperava é que o cavalo alado tinha um nitro infinito, e o vilão consegue fugir. Johnny então retorna muito cansado para junto dos seus companheiros, quase se esborrachando no chão na hora do pouso, mas o Reed Richards o salva da queda fatal. E logo depois, Susan vê a notícia na TV sobre a rebelião que acontecia no presídio de segurança máxima, e já deduzindo que essa bagunça toda foi obra do mestre dos bonecos, eles partem para lá. E no presídio, os policiais tentavam negociar com os bandidos a liberação do diretor do lugar, mas a bandidagem não estava nem um pouco disposta a cooperar, e dentro do presídio, os condenados já começam a planejar sua fuga. No entanto, a bandidagem não contava que o esquentadinho Johnny Storm tinha chegado para resgatar o diretor do presídio, e com seu incrível poder, o Tocha Humana começa a criar um túnel por baixo do presídio, e sai bem no meio da rebelião, conseguindo agarrar o diretor e fugir com ele, atravessando o teto. E agora, sem seu trunfo, a bandidagem do lugar resolve vazar dali, metendo chumbo grosso em todo mundo, mas eles não contavam com o fato de que o Coisa estava a caminho. Quando um boneco morre, o Coisa, delicado que é, chega arrebentando com todo o presídio, deixando os presos assustados. E já que eles queriam tanto fugir, o Coisa dá uma mãozinha, fazendo arremesso de bandidinho para longe. Confesso que essa modalidade de esporte eu não conhecia. O Coisa então termina de amontoar a vilãozada toda, e aproveita para demonstrar todo o seu conhecimento como marceneiro, criando uma prisão improvisada para a cambada. No entanto, ainda existiam alguns condenados à solta, e esses conseguiram algumas armas automáticas. A bandidagem então já chega metendo bala, mas o Senhor Fantástico usa de seu incrível poder de elasticidade para absorver os tiros, já que aparentemente ele ficou à prova de balas. E claro, depois ele manda novamente as balas na direção dos vilões. Meu herói! Por sorte, os prisioneiros desviam das balas, e antes que alguém se machuque, Reed Richards toma os brinquedinhos da criançada. E para finalizar, o Tocha cria um círculo de fogo em volta da bandidagem. No entanto, havia um prisioneiro desgarrado, que leva um baita susto quando Susan Storm, em sua forma invisível, aponta uma arma para o coitado. Esse não foge nunca mais. E depois do Quarteto
Quarteto Fantástico ter feito a parte difícil do trabalho, o diretor, já sem a influência do Mestre dos Bonecos, chega para devolver os prisioneiros às celas. Enquanto isso, em um quarto solitário, a jovem Alicia chora por ter descoberto que seu padrasto é na verdade um grande vilão. E em meio a esse choro, seu padrasto entra no quarto. O Mestre dos Bonecos então começa a mostrar o lindo boneco de si mesmo que ele havia criado para a garota cega. Gênio, mas percebendo seu erro, ele começa a contar sobre seus planos de conquista global. E como agora ele tinha certeza que seus poderes funcionavam perfeitamente, ele poderia controlar os líderes mundiais, comandando assim todos os exércitos do mundo, além de ter todos os governantes aos seus pés. E assim, o Mestre dos Bonecos seria o supremo rei do mundo, e até mesmo o poderoso Quarteto Fantástico seriam meros lacaios frente ao seu poder. Rapaz, esse maluco do sorriso Colgate é mais convencido que os caras que vão de chapéu pra balada. No entanto, Alice é cega, mas não é surda, e seguindo o falatório do sorrisinho, ela ataca o homem igual meu gato ataca as visitas, derrubando assim o bonequinho do homem. E é claro que, como um adulto maduro, ele fica muito pistola com a garota, e na sua pressa para recuperar seu brinquedo, o Mestre dos Bonecos acaba trupicando na mão esticada da jovem e caindo pela janela. Meu Deus! Assim, nossa fantástica história se encerra, com o quarteto invadindo o lugar e encontrando a pobre garota aos prantos. E claro que o coisa rapidamente vai consolar a coitada, mas uma pergunta fica no ar, pois seria esse o fim do Mestre dos Bonecos? Spoiler, não. Então, se você gostou do vídeo, seja um nerd original e deixe seu like, comenta aí se gostou da história, e se você tem muitos bonequinhos em casa, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo e acione o sininho das notificações para receber mais vídeos como este. Faça tudo isso ou você vai acordar com um sorriso permanente igual ao do Mestre dos Bonecos. Permaneçam com Deus e até mais!